As rodas da resistência nascem do asfalto. Mentiroso, caluniador e mentiroso. Maluquista, filhotes da ditadura. Todos engordaram na ditadura. Cuba no era el primer país agredido. Cuba no era el primer país en peligro de ser agredido. E aí, meus queridos e minhas queridas, sim, demoramos, mas voltamos. Aqui quem vos fala é Rafael, psicólogo e psicanalista, amante da dúvida e um curioso das ciências políticas. Salve, salve, meu povo e minha pova! Saudades de todos vocês, depois de um longo tempo distante. Eu me chamo Cláudio, como vocês já sabem, sou professor e tamo aí, na cola do amante da dúvida. E hoje vai ser bom, hein? Como te promete. E aí, pessoal, tudo bem com todo mundo? Como é que estão vocês? Sou o Osmar, o culpado por essa ausência do Materializando a História por tantas semanas, mas o Claudinho vai explicar isso. É um prazer estar de volta, é um prazer gravar mais uma vez e trocar uma ideia com essas pessoas maravilhosas que estão aqui. E é isso aí, gente, vamos que vamos. Valeu! E hoje a gente tá com um convidado aqui de ponta, aqui no Materializando, ele que é professor de História da Unesp Franca, que já esteve aqui conosco na discussão do podcast 16, que é o Marcos Sorrilha, que inclusive você que está acompanhando a gente aí no Materializando, pode acessar o canal dele lá no YouTube, que é Marcos Sorrilha, e no Instagram também, é um canal muito bom. Eu não fui pago para fazer esse merchan, deve deixar bem claro, mas é muito bom o canal dele. Seja muito bem-vindo aqui, viu, Marcos? E aí, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e eu não paguei nada para ninguém. Valeu por chamar, já participei uma vez e bom saber que tô voltando junto com a galera. É, isso aí. Galera, a temática de hoje vai ser acerca das eleições nos Estados Unidos, né? A política externa, relações com o Brasil. Mas antes, vamos ao nosso quadro aí de agradecimentos, o famoso toque da caixinha, com o nosso rosto revolucionário do marketing, Cláudio Melon. Obrigado! Aí sim. Para você que gosta muito do Materializando a História, você pode seguir a gente no Twitter, @amaterializando. Pode seguir a gente também na rede social do Osmar, o Facebook. Só agora eu lá. tenho Instagram também, rapazinho, me respeita. A gente não tá no Instagram ainda. É o Materializando a História no Facebook. E se você gostar muito, como nós temos 13 pessoas que adoram a gente, você pode apoiar financeiramente, né? Com o tempo do seu trabalho, financiando esse podcast que vai no contrafluxo da ignorância, que é o apoia.se/materializando a história, e lá a partir de R$5 você pode contribuir para a gente atingir mais pessoas nesse Brasilzão. E eu queria explicar para os nossos ouvintes também, Rafa, Osmar aí, né, que a gente ficou ausente durante um mês sem gravação, por conta que nós estamos em campanha e disputas eleitorais nas regiões em que trabalhamos, na região em que a gente trabalha. Então, a gente vai tentar voltar na medida do possível, mas a partir do dia 15 de novembro a gente volta à normalidade. É isso aí. A culpa é minha, viu, gente? Estamos disputando assim o Império da Galáxia e é uma luta árdua, e eu precisei de chamar o Claudinho para ser meu coordenador da invasão global, e aí por isso que não tá rolando. Exatamente. E esse projeto do podcast se materializou em campanha. Feito. Bom, galera, como eu sinalizei anteriormente, né, a temática de hoje é acerca das eleições aí nos Estados Unidos, mas antes de lançar aqui a nossa pergunta disparadora aqui pro glorioso Marcos, Marcos, eu queria fugir um pouco do protocolo e falar assim, você esteve aqui no Materializando no podcast 16 e você acertou que as chances do Sanders nas primárias lá dos democratas era muito, muito pequena. Você acertou o Biden. Eu vi no seu canal lá e você acertou o Lakers também, campeão da NBA. E também vi que você acertou a Kamala Harris como vice do Biden. Eu gostaria de perguntar o seguinte, o São Paulo tem chance na Copa do Brasil? O Palmeiras vai ter Mundial? Eu achei que você tava armando pra saber se eu ia pedir música no Fantástico, cara. Não, porque assim, aqui eu sou adepto do marxismo, leninismo e dinizismo. Eu queria saber se o dinizismo tem
tem futuro aí, não? O que você acha? Cara, em 2020 tudo é possível. Tudo é possível. Em 2020 tudo é possível. Mas nesse caso eu torço pra não, mas tudo bem. Não, né? Você é palmeirense, né, Marcos? Sim, palmeirense. Mas, enfim, brincadeiras à parte, ô Marcos, pra gente só introduzir a discussão aqui, acho que é legal. Rafael, cheio de surpresas hoje, né? Curioso, veja bem. Tá saidinho, né? Pra gente disparar a discussão, agora é uma discussão que pretende ser séria. Para ajudar também, acho que o sistema eleitoral estadunidense é bem diferente também do brasileiro, embora me pareça que tem algumas afinidades. Mas pra você delinear um pouco para a gente as principais diferenças, assim, se você puder citar também o que se assemelha, porque tem algumas coisas que o Brasil se inspirou na Constituição de lá, enfim. Uhum. As principais diferenças entre os sistemas eleitorais estadunidenses e brasileiros, para clarear um pouco aí para o nosso ouvinte. Tá. Podia jogar um pinga-fogo para ele e falar assim, ó, ô Sorrilha, você acha que os Estados Unidos é uma democracia? Mas a gente não vai fazer isso, só do sistema eleitoral mesmo. Não, mas os Estados Unidos não. Os Estados Unidos é uma democracia, mas é uma democracia representativa, né? Então, assim, e aí a mãe de todas as respostas para a diferença entre Brasil e Estados Unidos no sistema eleitoral é uma só, que aí desdobra em várias, né? Que é, os Estados Unidos não é uma eleição, o sistema eleitoral americano não é composto por uma eleição direta. Ou seja, quando você vota quando você deposita seu voto na urna, você não está escolhendo o presidente, você escolhe os delegados que vão compor um colégio eleitoral, e aí esse colégio eleitoral é quem escolhe o presidente. Então acho que a primeira grande diferença que ela desdobra para todas as outras é justamente essa, o fato de que lá é uma eleição indireta e aqui no Brasil é uma eleição direta, ou seja, aqui no final da noite, no final do dia de uma eleição, geralmente a gente pega lá o candidato que teve mais votos e ele é o campeão, né? Ele é o vencedor. Lá nos Estados Unidos não é assim. Lá nos Estados Unidos, nem sempre quem tem o maior número de votos sai campeão, sai vencedor, né? Por que isso? Falou, Edu, falou de São Paulo campeão, eu tô usando aqui a palavra campeão para falar de presidente. Mas então lá funciona assim, o colégio eleitoral, ele é formado por delegados que são oriundos dos 50 estados que compõem a Federação dos Estados Unidos. Como é que se forma esse colégio eleitoral? Pelo número de pessoas que existe em cada estado, com um mínimo de 3 delegados por cada estado. Então, por exemplo, se daqui a cada 10 anos eles fazem uma revisão, fazem um censo populacional e aí redistribuem o número de delegados, que são 538, por esses 50 estados, mais Washington, D.C. Né? Então dividem por 51 o número da população dos Estados Unidos, e aí vão dividindo proporcionalmente para cada estado um número de delegados. Né? Se um estado, mas nenhum estado tem menos de 3. Então, assim, se um estado é bem pequenininho e não teria condição de ter mais de 3 delegados, mais de 2 delegados, ele tem 3 logo de partida. Isso é uma regra que a Constituição estabelece. Porque, e aí, então, por exemplo, o ano que vem vai mudar, vão refazer o censo lá nos Estados Unidos e vão redistribuir os números de delegados. Então, tem ano que a cada 10 anos, né, a cada 2 eleições, muda o número de delegados por estado. Então, só para deixar mais difícil. Então, sendo assim, o candidato que ganha num estado, ele pode até ganhar por 48,5 versus 48. Ele leva todos os delegados que aquele estado possui. E aí, quem conseguir metade mais um do colégio eleitoral, que é 270, é declarado o vencedor. Né? Então, essa é a principal diferença, que lá é uma eleição indireta, aqui é uma eleição direta. Lá é uma eleição indireta que é feita por meio de um colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral é estabelecido por meio do número de delegados que são distribuídos pelos estados de acordo com o tamanho populacional que um estado possui. Ô Sorrilha, quantas vezes na história, uma curiosidade só, quantas vezes na história o candidato que teve mais votos não foi eleito por causa desse sistema? Você tem essa informação ou não? Sim, são 5 vezes. 5 vezes na história. Quer ver, ó? De cabeça eu não vou saber. A última foi a Hillary, né? Antes dela teve o Al Gore. Aí antes do Al Gore, o Grover Cleveland, em 1888.
Antes dele teve a eleição de 1876 também, não vou lembrar quem são os candidatos, mas o candidato do Partido Republicano ganhou, mas não levou, e o Andrew Jackson em 1824, que ele ficou na frente, mas ele não conseguiu. Lá aconteceu mais complicado ainda, porque ninguém conseguiu ter a metade mais um do colégio eleitoral, porque eram 4 candidatos. E aí, então, ele foi o mais votado, mas quem foi escolhido para ser o presidente no Congresso foi o John Quincy Adams. Tô esquecendo alguém aí nessa história, mas a Hillary Clinton foi a quinta vez que isso aconteceu. E toda vez, por exemplo, desculpa, Rafa, só para concluir, vai lá. Efeito de curiosidade, mas toda vez que isso acontece, pelo menos nas histórias recentes aí do Al Gore e da Clinton, existe uma crítica da sociedade em si, assim, pujante sobre o sistema ou não? Ou é bem estabelecido, as pessoas tudo bem e beleza? Não, quem perde chia muito. E assim... então assim, como as 2 últimas vezes que aconteceu isso foram os democratas que perderam, e os democratas têm mais ou menos 40% do eleitorado nos Estados Unidos, então a grita é bastante forte. Então você tem quase metade da população dos Estados Unidos indignada que perdeu, né? Que ganhou, mas não levou. Então, e como você tem assim uma mídia que reverbera bastante o que vem do Partido Democrata, então você tem ali 6 meses de uma gritaria que é bastante alta. Mas entra numa discussão que é quase como a questão do porte de armas nos Estados Unidos. A gente faz isso há 200 e tantos anos, por que vai mudar? Esse ano foi a primeira vez que eu vi um candidato abertamente, um candidato moderado, né, que era o Pete Buttigieg, defendendo o fim do colégio eleitoral. Ele põe, inclusive, como uma das plataformas de governo dele, punha, né, nas primárias. Mas então é isso, assim, quem perde reclama. Mas existe sempre esse apelo à tradição. Eu costumo dizer isso, assim. O sistema eleitoral americano, ele é todo moldado para ser conservador, né? Então, assim, eles defendem como um valor americano, né? Nossa, é intrigante porque esse argumento da tradição é muito frágil, né? Porque se apelar para esse argumento a toda hora, a integração racial ali nas escolas não haveria, o cara poderia ficar falando. Cara, essa semana teve a argumentação lá da escolha da nova juíza da Suprema Corte, a Amy Barrett, e perguntaram isso para ela, se a Brown versus Topeka era super precedente ou não. O que é a Brown versus Topeka? É a decisão da Suprema Corte que acaba com a segregação das escolas, que até então você tinha a lei que era chamada de iguais, porém separados. Então, as crianças tinham que ter acesso às mesmas acesso a escolas iguais, mas não poderiam frequentar as mesmas escolas, que de fato nunca aconteceu, né? A escola dos afro-americanos era bem pior. Então, você percebe que ela é perguntada hoje se isso é um super precedente ou não. O que é um super precedente? Se isso pode ser revisto ou não. Nesse caso, ela disse que é. Mas, quando questionada sobre a Roe versus Wade, que é a questão do aborto, ela disse que não é super precedente. É muito intrigante isso. Mas o que eu ia pontuar, na verdade... Você vai partir para outro assunto, Rafa? Não, é nesse mesmo assunto. Então manda, depois eu... Tá, o que eu ia pontuar, que me parece, eu notei que tem uma diferença também aqui no Brasil, que lá eles parecem que, me corrija se eu estiver errado, tá, Marcos? Eles elegem para o executivo numa data diferente para o legislativo, né? Ou não? Não. O que acontece é o seguinte, isso depende quando se teve algum processo e aí o governador teve que sair, aí tem uma eleição específica para um governador num lugar. Mas assim, o que a Constituição fala é que a cada 2 anos você muda o Congresso, a Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado e elege o presidente. Mas isso acontece acontece na mesma eleição. Ah, tá, entendi. É que eu tinha visto alguma matéria, tipo, de 2 anos atrás, falando que eles tinham eleito deputados e tal, acho que me confundi. Então o que acontece, assim, é por isso, a cada 2 anos. Então, assim, daqui 2 anos, você vai ter a eleição de midterm, que eles chamam. Então, que é o que vai acontecer. Você vai trocar não, mas vai ter uma nova eleição para a Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. Mas quando você vai eleger o presidente, coincide a eleição. E a pergunta era mais de cunho de opinião pessoal. Se você acha o sistema estadunidense mais democrático ou menos democrático em comparação com o brasileiro? Não, ele é menos democrático.
Ele é menos democrático. Porque ele foi criado justamente para frear a democracia direta que lá, há 200 e tantos anos atrás, era vista como calcanhar de Aquiles das repúblicas, né? Era a ideia de que a democracia direta é um espaço aberto para líderes demagogos capturarem o poder, interesses próprios e jogarem a maioria contra a minoria. Então que a república era uma forma de se criar uma espécie de proteção para que as minorias, né, não fossem massacradas por paixões passageiras. Era uma ideia de uma forma de se defender valores imutáveis e que resistem ao tempo e tal. Então, essa noção era a ideia de que o povo não sabe fazer escolha, então a gente tem que dar um jeito de resolver, né? Então, vem daí essa noção. É bem uma questão de tutela, né? Isso, exatamente. É uma questão de tutela. E eu não lembro... E na época, o colégio eleitoral tinha mais autonomia. Hoje não, né? Assim, até o começo até o meio desse ano, até julho, o delegado podia, inclusive, votar diferente do que o estado dele votava. A partir de julho, a Suprema Corte disse que não é espaço para deliberação o colégio eleitoral, tem que seguir o voto. Então, assim, lá atrás, se fosse eleger um cara, e aí depois que ele foi eleito, descobriu que ele fez tal coisa e tal, o colégio eleitoral podia até mudar. Hoje em dia é muito difícil. É interessante essa análise. Eu estava tentando lembrar qual é o historiador, mas eu não consegui. Que discute que até a independência dos Estados Unidos e tudo que a partir daí decorre na formação do país, a partir daquela noção de pais fundadores que a gente discutiu bastante no outro podcast e tal, da elaboração da Constituição e tal, é que os Estados Unidos foi a independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana, foi a última revolução com caráter de conservação, no sentido literal da ideia de revolução, que é a ideia de volta a uma condição anterior, né? A revolução dos astros, você gira completamente e volta à condição anterior. Isso. E aí, logo depois, né, historicamente falando, a Revolução Francesa vem e instaura um novo conceito de revolução. Que é de ruptura. A revolução que é a mudança completa da realidade, desde a raiz a partir da ruptura, exatamente. Uhum. E o sistema eleitoral e toda essa estrutura institucional da tutela do sistema jurídico sobre a democracia, penso que é um reflexo direto dessa concepção de uma revolução que não vem para criar o novo, vem para restaurar o conceito originário da liberdade, o conceito originário do que era a liberdade dos colonos ali que formaram, né, aquela nação, que tinha sido perdido pela violência da opressão metropolitana britânica. Eu acho que é interessante ver como é que isso está no DNA da formação da própria cultura política do país. Faz muito sentido, assim, e tem mais, né, porque depois que eles terminam a guerra, aí começam a surgir levantes de pequenos fazendeiros insatisfeitos com o governo, né, e aí eles começam a se questionar, será que nós vamos virar os tiranos do nosso próprio povo? Ou será que esse povo vai se levantar contra a gente, né? E aí a leitura que eles fazem é que, porque após a independência, né, que ela é assinada em 1783, era um modelo de confederação, não era de federação, né? E aí eles decidem, então, estabelecer a federação por meio da Constituição. Mas faz sentido, sim, essa leitura, como a Revolução Gloriosa, por exemplo, né? Mais nessa linha do que necessariamente uma Revolução Francesa. Sim, exatamente. Bacana. Bom, você já deu um desenho aí, mais ou menos, das principais diferenças, né, Marcos? E eu ia perguntar aqui para você, puxando mais para o momento presente, como que está a conjuntura das eleições atuais nos Estados Unidos? Aí tem o Biden e o Trump aí. Uhum. E aproveitando até o gancho que a gente fez a brincadeira aí das previsões, foi até uma pergunta que o nosso editor trouxe aqui também, da sua precisão aí nas previsões. Se você tem um método específico para você fazer essas análises e tal, se contar um pouco aí pra gente. Bola de cristal, aplicar o método na loteria também. Não, cara... Eu falei pra ele que era estudo, viu, Sorrilha? Te defendi, é estudo, né, mano? Uhum. Não, assim, eu esse ano, particularmente, eu tenho acompanhado muita coisa de eleição americana. Tenho me cercado mais dos caras que acertam mais, né? Então, assim, você dá uma olhada de quem foi bem na última e tal. E
algumas coisas você faz uma aposta. Então, assim, o que me parece, e eu acho que eu já conversei isso com vocês, é que pelo fato do Trump ser um cara muito outsider, e aí ele não mantém as regras do jogo, não respeita as instituições, né? Assim, pelo menos ele não respeita as instituições, no que eu quero dizer, assim, ele não é um presidente que se porta como um presidente, faz as coisas pelo Twitter e tal, que por conta de achar que a sociedade americana gosta mais desse lance de moderação, que a tendência era que a escolha por um presidente seria mais moderado. Por isso que eu não arriscava no Sanders, né? Que o Sanders seria uma espécie de oposto do Trump. Claro, né? Assim, não estou entrando aqui no juízo do que seria o Sanders, mas assim, o Sanders também é um outsider, né? É um cara que vai contra o status quo, e que a tendência, então, era uma busca por um caminho do meio ali, e o Biden, por ser o cara do Obama, me parecia o cara mais do meio. E agora que a gente percebe é a mesma coisa, assim. Essa eleição não é uma eleição entre o Biden e o Trump, é um referendo contra o Trump, né? Então, o que o Biden tem que fazer é não perder ponto. E nesse caso, o Sanders, por exemplo, seria um cara que seria uma eleição Trump versus Sanders. Não seria um referendo. Então, assim, o moderado não ia falar, dane-se, eu vou votar no Sanders porque o Trump é ruim. Como o radical faz em relação ao Biden. Dane-se, eu vou votar no Biden porque eu não gosto do Trump, né? Então, e aí estão misturando um pouco das duas perguntas que você me fez, é um pouco isso. Eu olho bastante número. Então, por exemplo, quando teve o lance da Kamala Harris, o Biden já tinha dito que seria uma mulher. Então, você elimina, você tem a informação, né? Então você elimina todas que foram, quem não é mulher. Aí, a Amy Klobuchar, que era uma boa candidata, né, para ser a vice dele, falou que ele tinha o dever moral de que fosse uma negra. Aí você tira quem não é afro-americano, quem não era afro-americana. E aí você olha para o leque de opções, você fala assim, a única que concorreu às primárias foi a Kamala Harris. Ela é senadora. Eles precisam de alguém que seja presidente amanhã, caso seja necessário, né? Caso aconteça alguma coisa com o Biden. Então, dessas, a que tem experiência política, tem experiência de administração, que foi procuradora, é mulher e é afro-americana, é a Kamala Harris. Então, Kamala Harris. Então, assim, você vai juntando algumas informações e vai seguindo pessoas que também têm... Você tem que seguir os caras de lá também, não tem jeito. Se eu for seguir aqui o Kennedy Alencar e quem fala daqui, tem gente... E assim, quando eu falo seguir gente de lá, inclusive, o pessoal que tá lá há muito tempo, ou que estudou lá e tem contatos lá, como é o caso do professor Carlos Poggio, né, que fez o doutorado dele lá, então ele tem muito contato lá. Então, assim, se cercar dos bons, de informação e arriscar um palpite, né? E aí, então, assim, o cenário atual, ele aponta algumas coisas, mas ele tá repleto de cascas de banana. Então, assim, por exemplo, no começo do ano, se me perguntassem, como me perguntaram quem eu achava que ia ganhar, eu diria facilmente o Trump, né? Por conta que ele, geralmente o presidente que vai para a reeleição se reelege, ele tinha mais poder econômico que o Biden para fazer campanha, a economia estava muito bem, né, pelo menos nos números, então a tendência era ele se eleger. Aí veio o coronavírus, que jogou um monte de casca de banana, inclusive fez com que ele se perdesse naquele discurso de estar sempre pautando a imprensa no Twitter, né? Porque ele disse que ia ser uma gripezinha e morreu 200 mil pessoas lá. E aí, então ele perdeu esse trunfo que ele tinha. E ele vinha também no processo de impeachment que tinha unido o Partido Republicano. E aí, o que acontece? Tudo isso se perdeu com o coronavírus. Ao mesmo tempo que o coronavírus ainda segue sendo o grande fator de imprevisibilidade. Porque as pessoas estão tendo que votar pelo correio. E se o Biden pega um negócio desse faltando 10 dias, né, para o dia da votação, muda completamente, né? Então, assim, ao mesmo tempo que o coronavírus foi o negócio que embaralhou tudo e deixou o Trump em desvantagem, amanhã pode ser um fator de embaralhar tudo novamente, né? Então, a conjuntura é um pouco disso, e então previsões são difíceis de serem feitas por conta disso. Nesse exato momento que a gente está gravando, Sorrilha, as pesquisas apontam de quanta a diferença do Nossa, Biden. Gigantesca, não tem nem graça. Assim, o dono da Fox News disse hoje que ele espera uma vitória esmagadora do Biden, né? O Ted Cruz, que é senador
republicano falou que ele acha que vai acontecer algo semelhante ao Watergate, né? Que foi o que levou à eleição do Jimmy Carter, um democrata, que foi o último democrata a vencer no Texas, pra vocês terem uma ideia. Mas teve um senador hoje, que tem muitos senadores que estão concorrendo e deputados que estão desatrelando o nome deles ao do Trump para não perder a eleição. Debandando. Então assim, tem muita gente abandonando o barco e aí gente dizendo que a chance do Trump vencer é judicializando, né? Mas isso eu posso explicar depois. Hoje, o cenário mais conservador aponta para 290 delegados favoráveis ao Biden e o cenário mais otimista para 375 delegados, lembrando que são precisos 270 só. Tem vários institutos de pesquisa que eles agregam, que eles não são institutos de pesquisa, eles são agregadores, né? Então eles pegam todos os institutos de pesquisas e jogam lá no algoritmos dele para projetar vitórias. E assim, todos dão uma chance de 85 a 90% do Biden vencer. E aí as pessoas falam assim, mas lá em 2016 as pesquisas erraram e o Trump ganhou. Não é bem verdade, viu? Isso é um mito que se criou. Porque se você pega, as pesquisas disseram que a Hillary ganharia por 2,5% de votos. Ela tinha, né, 2,5% de votos a mais que o Trump. E isso aconteceu. Ela ganhou no voto geral. E aí, em alguns estados que o Trump ganhou, ele ganhou na margem de erro. Você pega o Michigan, ele ganhou por 10 mil votos. Então, assim, o Instituto não errou ali. É que, como lá é o colégio eleitoral, essa margem de erro foi o suficiente para que o Trump ganhasse em estados que deram votos no colégio eleitoral para ele. Agora, o mais legal é que o Times tem um agregador dele próprio e ele faz assim, ele pega e faz assim, aqui está o cenário se todas as pesquisas estiverem certas. Aqui está um cenário, caso, considerando só quem está vencendo por mais de 3% nos estados. E aqui está um cenário se as pesquisas estiverem tão erradas quanto 2016. E mesmo essa pesquisa que corrige para o que aconteceu em 2016, o Biden está com 315 delegados. Então, hoje o Biden é mais do que favorito. Lembrando que hoje é dia 16 de outubro, né? 18 dias para eleição. Aliás, ontem foi dia dos professores, parabéns aí vocês. Valeu. O que eu ia colocar na conta aqui... Sacanagem que o Pofechô caiu no dia do Pofechô. Sacanagem. O Pofechô caiu no dia do Pochete. Não tinha pensado nisso. Não tem mais Pochete. No Pochete. O que eu ia perguntar pra você, que você citou aí a pandemia como um elemento que embaralhou tudo novamente das previsões que a gente tinha no início do ano, se também a morte do George Floyd, o movimento Black Lives Matter, tem um peso importante nessa votação aí, digamos, porque me parece, inclusive eu acho que eu vi num dos seus vídeos lá, que o eleitorado negro quase 90%, assim, vota no Biden. Se isso teve um peso nessa mudança também, assim como... Sim, teve muito. E teve também no cenário da pandemia também, né? Porque as pessoas foram pra rua apesar da pandemia, né? E aí se mostrou uma causa assim, tipo, as pessoas estão pondo a vida em risco, porque é uma coisa que... O racismo é uma coisa que já bota a vida delas em risco sempre, né? Então, e foram as maiores manifestações étnico-raciais desde 1968, que foi quando o Martin Luther King morreu, né? Ou seja, olha o tamanho do negócio. E naquele momento, o que aconteceu? O presidente no poder era o Lyndon Johnson e ele era democrata. O concorrente dele era um republicano, o Nixon. E o Nixon começou a defender a história da lei e a ordem, né? De que isso só estava acontecendo porque o presidente era fraco. E aí não ia... estava associado aos movimentos, porque o Lyndon Johnson foi o presidente que assinou o Civil Rights, né? O direitos civis, né? A lei dos direitos civis em 64. Então, ele casou essas duas informações de que isso está acontecendo porque o movimento negro é associado ao Lyndon Johnson e ele é um presidente fraco que não aplica a lei e a ordem. E ele ganhou a eleição, o Nixon. E o Trump fez a mesma coisa. O primeiro tweet do Trump, depois das manifestações de George Floyd, é exatamente esse: Law and Order. Só que tem uma diferença gigantesca, que ele é o presidente, né? Não é? Então, assim, ele tá falando assim, eu sou o presidente e vou aplicar a lei e a ordem. Pô, você é o presidente, né?
você tá falando, né? Então ele falava assim, se a América... Ele pegava cenas das manifestações e falava assim, se o Biden ganhar, a América será assim. E as pessoas falam assim, não, mas você, o presidente, já tá assim. E boa parte do porquê está assim é porque você é o presidente, né? Então você teve ali, de junho, é o momento que o Biden desgarrou, né? Justamente por conta dessas manifestações. E aí ele chegou a abrir 10 pontos de vantagem, que era até semana passada a maior vantagem que ele teve nas eleições. E aí isso sustentou até mais ou menos o final de julho. E comecinho de agosto começou os supremacistas brancos tirar a manguinha para fora, né? E aí responder com milícias e tal. E aí deu uma cansada um pouco no Black Lives Matter, na opinião pública. E o Black Lives Matter tinha 53% de aprovação, caiu para 48%, só que a desaprovação saiu de 28 para 40, de 18 para 38. Então, assim, isso começou a não ser algo que influenciava tanto mais na eleição, e aí a gente viu uma recuperação do Trump, né? Só que aí nós tivemos as convenções no final de agosto e tal, e aí um retorno da questão do coronavírus, que aí começou a chegar lá o outono, e aí isso voltou a ser visto como um grande problema, e isso puxou o Trump de novo para baixo, né? Então, assim, sem dúvida. Então foi importante para escolher a Kamala Harris, né? É uma discussão que mobilizou muito o eleitor, né? Democrata. Você tem razão, né? São 90% do eleitor negro é democrata. Só que o mais engraçado que também proporcionalmente ele é mais conservador do que o eleitor branco democrata, né? Porque ele é mais religioso também, né? Do que o eleitor democrata regular, digamos assim. E ele é mais pragmático, ele vota em quem vai entregar para ele, né? Então isso é uma coisa interessante. Uhum. Não é uma Deixa eu não sei se o Osmar quer fazer uma pergunta, mas só deixa eu fazer uma pergunta, senão vai perder um pouco o esteio aí. Ô Sorrilha, eu assisti alguns jogos da NBA e vi a galera usar a camiseta fazendo uma campanha para as pessoas votarem. Sim. Né? E eu induzi, obviamente, que essa campanha para as pessoas votarem estaria atrelada automaticamente aos democratas. Sim. Que seria uma propaganda anti-Trump. Sim. Como que o fato de fazer você votar automaticamente nos Estados Unidos faria as pessoas votar no democrata? Acho que eu até imagino como deve ser, mas acho que para quem nos ouve, acho que deve ser legal também essa explicação. Tá. Então seria um segundo diferença do Brasil e Estados Unidos no sistema eleitoral, porque lá o voto não é facultativo, lá o voto é facultativo, o voto não é obrigatório. Então, assim, você tem lá uma população de 300 milhões de pessoas, mais ou menos 220 milhões de eleitores, e que na última eleição foram 135 milhões de pessoas que votaram, né? Então, assim, não dá nem metade da população americana votando. Dá o que o Brasil tem de eleitor, 140 milhões. Então, e aqui é obrigatório, né? Lá não. Sim. Então, assim, são 40% desses 220 milhões de pessoas que votam, 40% são democratas. Se todos os democratas votam, os democratas quase sempre ganham, né? E aí também tem como uma forma de engajar o independente, né? O independente vai contar bastante nessa eleição, e o que a gente tá percebendo é que ele está mais pró-Biden também. Então, assim, essa campanha de go vote, né? Assim, de vai votar, e isso beneficia. Então, assim, uma das coisas que a gente vê também, não são só as pesquisas que favorecem o Biden, mas tem muita gente indo votar esse ano, né? Esse ano tá impressionante, assim, só de voto pelo correio serão 80 milhões de votos pelo correio. Já é mais da metade do que foi da outra eleição, né? Que eram 135 milhões de eleitores. Então, isso é um indício de que se as pessoas estão indo votar é porque... E é um referendo, né? Você não pode perder isso da cabeça, que essa eleição é um referendo. Se é um referendo e as pessoas estão indo votar, é que as pessoas estão insatisfeitas com o que está aí. Então, essa noção de vá votar... E os republicanos sabem disso. O Texas, por exemplo, está fazendo várias maneiras de tentar impedir que os eleitores votem. Porque desde 76, que foi o Carter, o Texas não elege um democrata. E a primeira vez, então, desde então, que um democrata tem chance de ganhar. O Biden está 2 pontos só atrás do Trump lá nas pesquisas. Sabe o que vocês estavam falando aí? Eu
fiquei imaginando aqui, digamos assim, porque é inegável, assim, como o método de governo e até de campanha, né? Porque parece que essa nova forma de fazer política aí, que o Trump veio junto com alguns movimentos também na Europa, o Bolsonaro, assim, copia bastante. Muito. E a gente discute bastante a questão de milícias aqui no Brasil e tudo mais. Recentemente teve uma matéria, achei bizarro, de um grupo lá que pretendia sequestrar a governadora de Michigan, né? Eventualmente... Da Virgínia, Trump... depois se descobriu que eles também estavam tramando na Virgínia. Eram dois, então, alvos. Não, é o mesmo grupo, só que, assim, eles foram presos porque eles estavam tramando sequestrar a governadora da Virgínia, né, a Gretchen Whitmer, e inclusive ela seria julgada por eles, ou seja, talvez seria assassinada, né? E aí depois que prenderam eles, descobriram que o plano era também sequestrar o governador da Virgínia. Nossa. Então, e eu fico pensando assim, um eventual aí essas previsões aí se concretizem e o Trump perca a eleição, se também a radicalização dos discursos que ele faz, assim como o Bolsonaro gosta muito. Agora o Bolsonaro parece que está tentando não ir muito para esse lado, assim, porque o momento do governo talvez não seja produtivo para ele. Mas essa radicalização no discurso que o Trump tem é mais ou menos para tentar montar uma espécie assim, de estado paramilitar, miliciano, no seguinte sentido: olha, eu não aceito essa decisão, essa eleição foi uma fraude, e não sei o quê. E essa galera, por que eu tô falando isso? Porque esse grupo que foi preso aí pelo FBI, eles abertamente apoiam, né, o Trump e tal. Se ele também não pode partir para um posicionamento desse, assim, porque parece que, ao mesmo tempo, a gente vive um momento crucial, assim, em termos, pelo menos, da democracia liberal, assim, representativa, que assim, está posto em xeque, né, esse modelo. E muita gente, tipo, tá disposta a pegar em armas mesmo e tentar, enfim, tirar a força, né, ou não respeitar aí a vontade das urnas. É uma discussão muito complexa, porque ao mesmo tempo que a gente fez a crítica aqui de que não é tão democrático lá a eleição, mas é a regra do jogo que está no momento. Então, assim, existe isso, tá? Existe um sentimento cada vez maior entre os americanos de que eles vão ter outra guerra civil. Se é verdade ou não sei, mas assim, as pesquisas mostram que existe esse temor entre as pessoas, que está crescendo esse temor. O Trump, no debate que teve, né, ele chegou dia 29 de setembro, ele falou para os Proud Boys, que é um desses grupos, stay back, stay by, né? Então, assim, tipo, fique aguardando as ordens, né? Isso pegou super mal, ele teve que falar que não era isso que ele queria dizer e tal. Mas tem uma leitura que diz que ele pode não aceitar e jogar essa galera pra rua, pelo menos para forçar o que seja julgado pela Suprema Corte o resultado, né? Para fazer uma espécie de pressão junto a tipo assim, olha, para acalmar esses caras, vamos negociar com eles. E aí, então, vamos dar continuidade ao que o presidente está solicitando, que basicamente seria que o resultado da eleição fosse julgado pela Suprema Corte. Então tem essa leitura mesmo. Tem gente que diz que se ele fizer isso, se ele incitar essa galera a se levantar contra o resultado das eleições, ele sai preso de lá, da Casa Branca. Existe um grau de... Vocês estão me ouvindo? Sim. É porque o meu computador fechou aqui, entrou o modo espera. Então, existe um grau de muita confiança nas instituições americanas que eu não sei o quanto isso é ingenuidade, sabe? Mas, sinceramente, eu não vejo isso... Se vai acontecer uma guerra civil, eu não vejo isso acontecendo agora, né? Mas que existe sim uma chance do Trump dar um trabalho, existe, né? De querer contestar o resultado da eleição, né? Isso de fato existe, e esses grupos seriam importantes para pelo menos botar uma pressão na opinião pública. E aí o grande fiel da balança vai ser o próprio Partido Republicano, o quanto o Partido Republicano vai afiançar isso, né? Porque pode ter uma ala mais moderada do Partido Republicano que fala assim, não,
E aí, amigo, aí é Guarda Nacional contra esses caras e aí o bicho pega. Eles não têm bala literalmente, para enfrentar uma Guarda Nacional. Posso fazer um comentário rápido? Tá passando uma moto aqui em casa. Depois da moto, pode. Bem na hora que eu abri o microfone, né? Isso é muito legal. O Sorrilha foi falando e eu fui lembrando das análises e das discussões que a gente faz aqui sobre a maneira como o governo Bolsonaro opera no processo de tentar manter certa mobilização na sua base a partir de uma prática de crise permanente. Então, quer dizer, esses fenômenos políticos aí dessa alt-right, né, dessa direita alternativa, dos neoconservadores e movimentos que muitas vezes são classificados como neofascistas, né? A leitura que a gente costuma ter aqui no Materializando é de que um dos elementos fundamentais para essa gente se manter no poder é um dos elementos que era fundamental também para a ascensão dos movimentos fascistas lá na década de 30, que é a crise enquanto elemento gerador do medo, e o medo enquanto algo que cria a necessidade da ordem. E o discurso da ordem está sempre dentro desse espectro mais à direita na política, mais conservador ou ultraconservador. E aí quando você foi falando do Trump fazendo aquele discurso, né, diante do movimento do Black Lives Matter, de que temos que, né, questão de ordem e tal, e como isso na cabeça do americano ali naquele momento, né, arrefeceu um pouco depois, você disse, mas naquele momento isso significou uma espécie de análise crítica, né, mas espera aí, caramba, você é o presidente, você que não está conseguindo manter a ordem exatamente pela sua postura autoritária e etc. E aí, exato, e aí eu fiquei na minha cabeça fazendo um paralelo com a maneira como aqui no Brasil o Bolsonaro opera nessa mesma vibração, né, nessa mesma onda, e aqui isso ainda funciona. Então a gente também teve aqui escândalos, vamos chamar assim, de crimes que revelam algo que já é claro para todo mundo que tem um pouquinho de consciência crítica, que é o racismo estrutural, a violência policial e essa coisa toda. A gente tem também uma crise profunda do coronavírus, que matou já 150 mil pessoas, já chegou nessa cifra? Acho que, né? Quer dizer, não estamos tão longe assim do que está acontecendo nos Estados Unidos, mas aqui esse discurso da mobilização permanente, ele deu uma esfriada também, mas ele permitiu que o Bolsonaro não tivesse essa queda de popularidade, e hoje ele ainda de certa forma, favorito para uma eleição que só acontece daqui 2 anos, ok? Mas ele ainda tem esse caráter de favoritismo. E aí não é nenhuma pergunta que eu quero fazer, como é que você enxerga esse paralelo, sabe? Que a gente pode, que lição a gente pode tirar disso? Então, tem umas diferenças aí, eu acho, assim. Eu concordo com a análise de maneira geral, mas assim, a sociedade americana, ela tem uma sociedade civil organizada que nós não temos. O Brasil, a cultura política brasileira, ela é autoritária. Tem até sempre fazendo paralelo com o futebol, sempre que um time está indo mal, se contrata um técnico linha dura, né? Assim, sempre chama um gaúcho para botar a ordem no vestiário e tal, porque a gente tem essa ideia, assim, né? O Capitão Nascimento virou um herói nacional, então é uma coisa que está na direita, está na esquerda, está em todos os lugares, assim, faz parte da nossa cultura política, esse autoritarismo. Que nos Estados Unidos não tem. Assim, você vai falar assim, como não, mas as guerras e tal, assim, são coisas diferentes, né? Você tem, assim, é muito bem separado. Por exemplo, você assiste um House of Cards da vida, a mulher, o general tá lá falando com a primeira-dama, e aí ele fala assim, mas esse não é um assunto para civis. Aí ela responde assim, mas o meu marido é um civil e manda em você tem algum problema com isso? E o cara baixa a cabeça. Agora, recentemente, o Trump foi escoltado pelo exército para ir numa igreja. O general, o comandante das Forças Armadas dos Estados Unidos, foi pedir desculpa, que eles não deveriam ter feito isso. Então existe essa noção de separação de qual é o papel do militar em relação ao poder civil, é muito bem estabelecido e vem sendo construído desde o George Washington, né? Quando ele toma posse, o general que comandou as tropas de independência, ele toma posse vestido de civil, né? E todos os generais, tiveram vários, que foram presidentes dos Estados Unidos, sempre se vestem de civil, né?
para quando viram presidente. Então, assim, essa relação de que o militar tem como uma espécie de poder moderador da nação, que não é, mas existe na cabeça do militar, lá não existe, né? Então essa é uma primeira diferença. Essa característica autoritária que o brasileiro tem, de que então precisa de alguém que resolva na força, lá também não tem. Então, nesse ponto, o Trump representa a bagunça e o Biden a moderação, entende? Então, assim, nesse discurso de as coisas têm de buscar para o meio, para não ser, então, para botar ordem na casa, o Biden representaria mais essa figura de um eleitor que quer as coisas mais conservadoras até, né? Meio conciliatória, assim. Isso, exato, né? Então eu percebo mais assim essas diferenças, assim. O brasileiro gosta, tô falando todo mundo, mas assim, o brasileiro gosta do cara que mata a bola no peito e põe no chão, eu vou fazer do meu jeito e tal. É interessante, é um traço meio esquisito da nossa cultura política, que aí, associado à visão que a gente tem dos militares, provocam essa noção. Por exemplo, todo momento do começo do ano, a gente ficava, e agora? Vai dar o golpe, não vai dar o golpe, né? Sobre o Bolsonaro. Uhum. Isso, se o Trump cogita lá, ele é preso, né? Não tem dessa. Tem a ver, desculpa, Claudinho, só para... tem a ver com o que você acabou de falar do lance da solidez e da confiança nas instituições, né? Apesar que a gente pode fazer toda uma discussão sobre o que representa essa institucionalidade, mas de fato essa solidez que existe lá não existe aqui, né? Não existe. Você tem, por exemplo, morreu a juíza, a Ginsburg, né? A Ruth Ginsburg. As pessoas foram depositar flores lá na frente da Suprema Corte. Imagina se o Alexandre de Moraes morre. Se o Gilmar Mendes morre. Mas também isso aí já é escárnio, né? O Marco Aurélio de Mello, agora que soltou o André do Rap. Você acha que alguém vai, né? Assim, talvez o Celso de Mello, mas não ia ter gente fazendo só o Sérgio Moro lá, né? Só o Sérgio Moro, isso mesmo. Não, mas aí ia dar confusão, porque ia ter gente fazendo festa também, né? Não, mas aí, deixa eu dar um pitaco, eu não sei se eu vou falar besteira, mas eu acho até o fato de uma juíza como ela ser juíza da Suprema Corte lá, mostra... Então, exatamente, diz muito sobre o que é a concepção de instituição. E até a Suprema Corte tem que ser composta por uma certa heterogeneidade da história das pessoas, de uma representatividade em relação, né, às várias facetas do que é a sociedade americana. Aqui é o sabor do poder do momento, né? O cara indica um juiz de Suprema Corte, né, do Supremo Tribunal Federal, muito mais com um olho na política do que um olho nessa questão da função da instituição diante da sua representatividade no meio social e político. Uhum. Só um comentáriozinho, Claudinho, rapidinho, antes de você fazer a pergunta aí. Será que assim, essa postura do militar aí nos Estados Unidos, eu não sei se você está por dentro disso também, mas assim, talvez tenha a ver com a formação do próprio militar como é lá dentro, porque assim, eu tenho vários conhecidos que estão dentro do meio militar. Nas apostilas, por exemplo, militares, a 64 aqui no Brasil é tido como revolução. Enfim, não sei se na formação dos militares lá dos Estados Unidos é uma formação pautada um pouco mais na democracia, no respeito maior ao civil, não sei, embora também na política externa a história já seja outra, né? Eles recrudescem, eles engrossam o couro na política externa, mas no cuidado mais interno parece ter um certo assim, cuidado com a Constituição, enfim, não sei, dá um palpite, não sei se teria a ver. Lá o processo de profissionalização do Exército, então assim, olha, se vocês quiserem fazer um cast só sobre isso, eu indico até a Clarissa Forner, que ela é doutora, acabou de defender o doutorado dela. Ela estuda justamente o processo de militarização da sociedade americana e pega ali desde o Reagan vai até o Bush. E aí, mas assim, trocando em miúdos aqui dentro da sua pergunta, para dizer que eu não sou a pessoa mais
especializada para falar sobre isso. Mas sim, se você pega a própria especialização a profissionalização do exército lá se dá já com West Point, 1800 e pouquinho, 1820 e tal, que é a formação militar deles, né? Que é lá a escola militar deles, a West Point. Então, você tem essa noção de uma profissionalização do corpo do exército que vai se construindo e depois fica bastante mais evidente depois da Guerra Civil. No Brasil, a profissionalização se dá junto com com o Estado Novo. Então, a própria noção do que é o militar é associado à ideia do que é o cidadão exemplar, né? Então essas coisas são construídas muito, essa nova identidade nacional, ela é muito construída junto com esse processo de profissionalização do exército, inclusive porque foi visto como uma forma de ascender socialmente dentro da sociedade, né? Porque você teria um soldo melhor, o cara pobre pode entrar e ganhar importância. Então isso lá não acontece muito, né? Até a própria tem isso do cara buscar o exército porque ele é filho de imigrante e precisa de uma grana e tudo mais, até porque o exército lá não o alistamento também não é obrigatório, né? Então ele é visto assim como uma forma de sustento, mas não de ascensão social, mas de ter um emprego que te mantém, né? Então é um pouco diferente, assim, a profissionalização do exército lá se deu também muito antes e houve uma separação melhor do papel de cada um. Ô Sorrilho, eu queria fazer uma pergunta para você, já que você tocou aí no lance da bagunça, né, do lado republicano, vamos falar um pouquinho da bagunça que o Sanders levantou do lado dos democratas. O que você pode falar para a gente aqui e também para quem nos ouve, qual a importância do Sanders hoje dentro do Partido Democrata e na candidatura, essencialmente, do Biden? O Biden chegou a incorporar algumas pautas do Sanders, o Sanders está fazendo campanha política para o Biden em si? Essa é uma pergunta que eu pensei também, mas junto com o seu ex-aluno também, Francisco Barros, o Chico, que mandou para mim, para tentar entender um pouco qual a importância do Sanders nesse debate. Legal. É muito. Espera só um pouquinho. Aqui no Brasil, enquanto você dá essa pausa, aqui no Brasil parece que, sei lá, cara, a gente fica meio assim pensando, se fosse no campo progressista, não ia rolar perdão do termo até, né? Mas esse centralismo democrático não ia rolar, né? Mas parece, pelo menos o que eu tô vendo pouco, assim, parece que tá rolando um centralismo democrático no sentido de que o Sanders tá defendendo. Então, essa é uma das vantagens do bipartidarismo, né? Porque assim, não tem muito como você fazer coalizão, vai juntar o PT com o PSB, com o PDT, com o PSOL, né? Coligação PT-PSOL. Então, assim, é bem mais difícil. Lá tá todo mundo dentro do mesmo partido, né? Então, isso já é uma diferença. Então, assim, agora, de fato, se tem uma diferença de 2016 para 2020 com relação ao Partido Democrata, é que o Sanders não entrou na campanha da Hillary Clinton, né? Até o último instante ele se recusou e o eleitor dele ficou muito magoado na forma como a Hillary tratou o Sanders, e inclusive boa parte não, mas uma parte pequena do eleitorado do Sanders chegou a votar no Trump. Dessa vez não. Dessa vez, quando ele perde a Super Tuesday e depois ele vai para quem não sabe, a Super Tuesday é um momento quase chave no processo da escolha de quem vai ser o candidato que se dá dentro das primárias. Ele perde a Super Tuesday e depois ele tem uma outra grande derrota numa primária grande. E aí ele sai da campanha e aí no dia que ele vai dizer que ele não está mais concorrendo, ele faz uma live com o Biden e ele fala assim: Joe, nós precisamos de você na Casa Branca, né? Então, isso jamais aconteceu na campanha da Hillary. Só que o Joe Biden também se comprometeu em algumas coisas. Então, hoje mesmo eu estava vendo o Instagram do Joe Biden e estava escrito lá uma frase que é assim: seguro de saúde é um direito e não um privilégio. Essa é uma frase do Sanders. Então, assim, ele já tinha um papo de rever o Obamacare e transformar o Obamacare mais inclusivo.
né, o Biden, mas não de fazer o Medicare for All, que é o que o Sanders queria. No entanto, ele já quer reduzir a idade mínima para entrar no Medicare, né, que seria, hoje é 65, passaria para 60. E com toda a discussão da pandemia, das pessoas que se infectaram e não procuraram um médico porque não teriam dinheiro para pagar o médico, ele tem discutido que tenha menos barreiras para entrar no Obamacare. Então, esse é um ganho. Tem um ganho político, que o Sanders está na campanha, né? Sanders, inclusive, no dia que Vermont foi fazer a nominação do presidente, ele estava lá, né? Ao vivo, de mascarazinha, né? Fazendo essa indicação. Então ele está na campanha, efetivamente. Ele vem falando pró-Biden várias vezes. Primeira coisa. Segunda coisa, alguma das suas bandeiras foi incorporada pelo Sanders, pelo Biden, se não integralmente, pelo menos demonstrando uma conversa. Agora, ele foi muito importante para despertar dentro do Partido Democrata uma ala mais à esquerda mesmo. E aí hoje, se eu pudesse falar assim, quem são os dois grandes nomes que prometem no futuro disputar a Casa Branca dentro do Partido Democrata e que não estão aí, né, entre os mais velhos, né, porque essa eleição foi marcada pela galera mais velha. Tirando a Kamala Harris, que ela já está concorrendo, e ela também, ela já tem quase 60 anos de idade, seria o Pete Buttigieg e a AOC, né, que é a Alexandria Ocasio-Cortez. Uhum. A AOC é da turma do Biden, assim, que eles chamam lá de radical, né, que aqui não seria um radical jamais. E o outro é o Pete Buttigieg, que é o centrão mesmo, né? Entendi. Então esses são os dois nomes, né? E então ele foi muito importante para despertar nessa molecada mais nova um interesse pelos ideais da social-democracia, né? Ele se diz socialista, mas ele não é. Ele é socialista porque ele historicamente foi vinculado e tal. Teve um momento de namoro com a União Soviética, gosta de Cuba, apesar de ser um duro crítico ao Maduro e um duro crítico à própria China, né? Atualmente, o Sanders. Mas ele despertou nessa molecada, assim. Então, você pega a juventude nos Estados Unidos, você tem várias pesquisas que apontam que, assim, entre os jovens, quase 40% se declaram socialistas, né? Claro que aí depois a pesquisa vai ver o que eles consideram por socialismo, não é exatamente socialismo. Mas eles se declaram assim, né? Nos Estados Unidos não é pouca coisa, né? Estamos falando de um país que a esquerda, entre aspas, que é o Partido Democrata, se chama de liberal. São os liberals, né? Sim. Então, ele teve esse papel também dentro da esquerda para levantar uma galera mais nova, para a discussão da social-democracia, no sentido do bem-estar, de um estado de bem-estar social, que é o máximo de esquerda que pode ter lá nos Estados Unidos. Sim. Ô Sorrilha, e qual o poder, a influência, acho que não são essas palavras a melhor, mas qual o poder de mobilização, sei lá, dos comunistas nos Estados Unidos? Os comunistas ficam onde nessa história, nesse exato momento eleitoral, assim? Não ficam. Não tem. Mas eles têm um partido, não tem um candidato, nada? Não. Então, assim, existe o Partido Socialista, né? Mas, assim, eles são muito periféricos. É o que eu tô falando, assim. Eu sempre penso, por exemplo, na Angela Davis. Onde ela fica, será, nesse espectro político, sabe? Sim, então, ela ficaria muito assim, é que se diz hoje, né? Ela tá ali perto da AOC, perto do Sanders. Ela seria, assim, socialista. Como você fala, comunista, porque a gente imagina do que é comunista, tal. Então, um governo que apoia, um camarada que apoia a China. Tô pensando aqui quase um Jones Manuel, assim, né? Um camarada que apoia a China e tal. Isso não existe lá. Não existe. Uhum. Assim, se tem uma coisa que une todos os americanos é o medo pela China. 65% dos democratas têm medo da China. 75% dos republicanos têm medo da China.
Mas medo do quê, assim? Que a China será o próximo grande perigo para os Estados Unidos. Militarmente falando? Militarmente, economicamente. Culturalmente também, né, cara? Culturalmente, exatamente. Né? Então, assim... Desculpa cortar você, é quando fala do medo, parece que é um medo de ser invadido, alguma coisa do tipo, mas na verdade é um medo de perder o posto da hegemonia. Isso. Tem também quem tem medo de ser invadido. Uhum. Teve até esses dias eu tava vendo uma coisa assim, eu sempre fui encafifado com essa história que o americano tem de ter filho, né? Porque lá, família com 4, 6 filhos é muito comum, né? E eu sempre associei isso com essa questão de procriar, né? Uma coisa meio religiosa, cristã. E aí, esses dias eu estava vendo o Mitt Romney, que é um senador republicano, falando do perigo que a China representa. E aí ele fala, nós somos 300 milhões de pessoas, lá eles são 1 bilhão e tantos de pessoas. E aí, então, quer dizer que eles têm um exército tantas vezes maior que o nosso. Aí eu falei assim, é isso, né? O filho é soldado, né? Pode crer. Então... E aí, então, assim, tem uma parte que considera uma invasão, mas o medo é mais da hegemonia mesmo. Então, assim, eu tô querendo falar, assim, que a Angela Davis, né, assim, talvez na década de 60, não, ela né, pró-Cuba, tinha a questão dos Panteras Negras e tal, mas hoje ela fez uma declaração que ela tá com a Kamala Harris, apesar de ser crítica ao que a Kamala Harris fez, né? Quando foi procuradora-geral da Califórnia. Então, ela tá nessa, assim, ela é esse socialista americano que aqui é um Brizola, sabe? Não chega a ser um grau de ruptura, digamos. Aproveitando a esteira aí que você citou a Angela Davis, enquanto você estava falando aqui, talvez eu mude um pouquinho de assunto, mas é que me veio essa questão. O movimento religioso, assim, que você inclusive citou que a comunidade negra lá é mais religiosa e tal, mais ligada, acho que ao evangélico, ao protestantismo. Estados Unidos, de maneira geral, é conhecido, né, como a nação mais protestante e tal do mundo. E é que eu acho curioso, assim, lá na década de 60, o Martin Luther King e tal, eles lideraram movimentos pelos direitos civis que, assim, é muito identificado, às vezes, com pautas progressistas, né? De aquisição de novos direitos e tudo mais. E hoje, a gente vê, assim, o debate sobre pautas identitárias tem aumentado bastante, tem sido tem dado tom em muitas eleições, né? E, assim, é uma coisa meio que impensável, assim, no Brasil, um movimento evangélico similar ao que teve ali com o Luther King. Você vê um Edir Macedo, um Silas Malafaia pautando alguma coisa progressista aqui no Brasil. Uma coisa não existe. É mais vinculado ao conservadorismo. O movimento evangélico, né, lá nos Estados Unidos, como que ele é hoje em dia em relação a essas pautas identitárias ou mais tidas como mais progressistas? Não sei se dá para fazer um paralelo entre as reivindicações também, que acho que eram de outro teor, as reivindicações que tinha ali do Martin Luther King com as reivindicações que tem hoje. Mas, assim, foi a pauta que ficou progressista demais para o movimento evangélico ou o movimento também que ficou muito conservador, que também não mudou? Dá para fazer esse paralelo? Quem é o Silas Malafaia americano? Eu não, porque na verdade eu não sei se tipo, o movimento evangélico lá nos Estados Unidos hoje também às vezes pauta alguma coisa mais progressista. Enfim, é isso que eu queria saber. Então, também dá para fazer um cast só para falar disso. Legal. Porque assim, uma coisa que a gente tem, porque quando a gente pensa o evangélico aqui, é um fenômeno novo, né? É um fenômeno da década de 70, que muito inspirado, inclusive, por esse evangélico neoconservador norte-americano, né? Então, assim, do cara de palco, né? Muito teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, exato. Nos Estados Unidos, é a religião deles desde sempre, né? Então, você tem várias vertentes e tudo mais. Então, por exemplo, o abolicionismo nasce dentro das igrejas lá, né?
nos Estados Unidos, assim. Porque as igrejas acolhiam os negros e as mulheres e dava espaço para eles falarem, né? Então você tem ali no século XIX um movimento que, ao mesmo tempo que ele queria mudar o mundo para que Jesus viesse num mundo melhor, né? Então eles queriam acabar com o álcool e com a escravidão. Mas acabar com a escravidão é uma pauta progressista. E isso se dá no seio da igreja, né? Lá. Então, assim, a igreja lá ela tem um caráter mais progressista no século XIX. E aí ela se torna mais, no início do século XX, ele se aproxima mais de uma questão mais milenarista, fica mais pessimista, e aí começa a se aproximar de uma pauta mais segregacionista, racista e tal, principalmente ali na época do New Deal. Ali você tem movimentos de igreja que são racistas, assim, né? Nos Estados Unidos. Só que aí você tem, então, uma diferença. Então, quando você pega, assim, um cara tipo o Matthew McConaughey, nem sei se fala o nome dele direito, né? Mas é um ator, casado com uma brasileira, o cara faz um monte de filme de galã, faz filme tomando cerveja, e toma uísque em propaganda e tal. E aí vai fazer uma entrevista com ele e fala assim, não, porque eu estava conversando com o meu pastor, né? Então assim, lá todos têm um pastor que eles se aconselham, que eles conversam, que eles conhecem e tal. Então, o que eu tô querendo dizer aqui, não tô fugindo da resposta não. Esse evangélico que a gente põe na cabeça como sendo um evangélico bancada da Bíblia, tem um nome lá, chama evangelical. Só que é uma fração dos cristãos. E ser cristão lá é ser evangélico, entendeu? Então, assim, essa fração mais branca, conservadora, que é contra o Black Lives Matter, que é contra as pautas identitárias e tal, ela é muito centralizada num tipo de eleitor que ele é majoritariamente branco, do centro-oeste norte-americano, porque os restos, então você pega assim, os negros eles são cristãos, isso faz eles mais conservadores, no sentido de que eles acreditam em valores da família e tal, não sei o quê, mas eles são super a favor das pautas identitárias, né? Então, é preciso saber, assim, que lá todo mundo é evangélico, digamos assim, né? A sua grande maioria. E tem um pensamento evangélico, são cristãos, os atores de Hollywood têm os seus pastores com quem eles conversam e tal. E aí, dentro disso, tem uma fração que se moldou nos últimos anos, inclusive. Nas últimas décadas, que é esse chamado evangelical. Essa galera foi muito subestimada e menosprezada pela academia e pela imprensa. E aí as pessoas falam assim, por que eles estão votando no Trump? Ué, por quê? Não vai votar no seu candidato, né? Você tá falando que os caras, a visão de mundo deles não serve pra nada, né? Então... o que, assim, a minha dúvida, assim, se essa fração evangelical aí que você citou, porque aqui, né, se a gente fosse pegar o mesmo conceito e aplicar aqui, é lógico que, como eu vou até fazer esse complemento que eu não coloquei no início da pergunta, não é, assim, unitário, né? O movimento evangélico no Brasil também tem correntes que pautam coisas progressistas, só que não é hegemônico. Pelo que eu entendi, esse evangelical, que aqui é hegemônico, lá não é tanto. É mais ou menos isso. Isso. Tá, beleza. Tudo faz diferença porque é o colégio eleitoral, né? Você não precisa... Sim. Se pouca gente votar e esses 15% votarem todos, fudeu, né? Então... o engajamento lá conta bastante. Conta muito. Então, assim, eles não são hegemônicos. Tá, perfeito. E aí, senhores? Eu queria fazer uma pergunta, não sei se o Osmar quer fazer na frente. Osmar, se quiser, pode ficar à vontade. Pode fazer. Tá. Então, eu queria trazer um pouco pro Brasil, Sorrilha, embora o Rafa tenha feito esse paralelo, mas eu queria fazer uma reflexão aí, para você ajudar a gente a pensar um pouco o caso do Brasil também, porque o Trump parece que inaugurou essa ascensão da extrema-direita no mundo, vamos dizer assim, né? Se não inaugurou, pelo menos foi um dos caras que estava na frente levantando a bandeira, e nessa toada aí o Bolsonaro veio atrás, né? Então eu queria saber se o Biden corresponder às expectativas aí
e saindo campeão da eleição em novembro, o que você acha que pode mudar para o Bolsonaro? O Bolsonaro, você acha que está atento com isso? Qual é a diferença de política externa que você enxerga, pelo menos nos dois nomes? Não necessariamente nos partidos, mas nos dois nomes, no Trump e no Biden. Boa pergunta, Claudinho. Cara, eu vou falar uma coisa muito polêmica. Que é a seguinte. Não vai falar que o Palmeiras não tem mundial, né, Sorrindo? Momento é mamilos. Isso não é polêmica. Tô ligado, eu sou palmeirense, eu tô falando. Isso é uma falsa polêmica. É óbvio que é uma falsa polêmica. Um cara que é um historiador falar que o Palmeiras não tem mundial, Vergonhoso. tem o diploma vergonhoso. caçado. Também acho. Claro, porque Concordo assim, plenamente. tem jornais, tem depoimentos de época de todo mundo, falou aquilo era um mundial e tal. Ah, por favor, que isso. Legal. Isso aí é uma verdade absoluta, inclusive, né? Não é Por favor. Então, a polêmica é a seguinte. Não, eu tenho duas polêmicas. A primeira é o seguinte, que eu entendo colocar o Trump no bojo dessa ascensão da extrema-direita, mas o Trump não é um cara de extrema-direita. Essa é uma primeira polêmica, assim. Ele dá palco pra essa galera, né? Mas se você for pegar, ele é um cara que faz negócio, né? Basicamente. Ele é um cara, por exemplo, que apoiou muito candidatos democratas com dinheiro, financiou e tal, durante muito tempo. Então, se ele dá vazão pra essa galera, aí por isso que eu falo assim, colocar ele lá no meio, eu entendo. Mas ele, pessoalmente, eu não vejo ele como um cara de extrema-direita, assim, né? A gente pode até discutir se ele é populista, mas aí vira bagunça, né? Populismo pode ser qualquer coisa. Agora, a segunda polêmica é o seguinte: o Brasil tem mais a ganhar com o Biden do que com o Trump. Porque as relações viram... Só não tem mais a ganhar porque eu desconfio muito do profissionalismo do nosso ministro das Relações Exteriores, do nosso Itamaraty. Você só desconfia? Eu tô sendo... Você é um homem generoso. Você não quer ser investigado, né, Sorrilha? Certeza. Quando o assunto não é o Palmeiras, eu consigo ser um cara moderado. Moderado. Boa. Legal. Então, assim, por quê? Porque as relações que o Brasil estabelece com os Estados Unidos hoje, elas são quase que... Elas não são institucionais. Elas são relações entre líderes de governo que têm interesses. Então não são os interesses do país. Então não tem uma relação que é estabelecida com o Congresso dos Estados Unidos por meio de... É uma relação de... eu sou amigo dele, né? Sai o Trump. Americano é pragmático. O americano faz negócio onde tem negócio. Entende? Então, se o Biden não ia fazer picuinha com o Brasil porque é o Bolsonaro. Inclusive, no debate ele falou, eu vou oferecer 20 bilhões de dólares para o Brasil combater fogo na Amazônia. Né? Sem o Bolsonaro ter pedido, hein? Então, assim, é claro que ele não seria assim, eu vou ligar para o Bolsonaro. Né? Ele está pensando nessas relações institucionais. Então, assim, se o Brasil topar fazer o jogo das pessoas grandes, da gente grande, tem mais a ganhar. Por quê? O Biden não é um camarada que vai acordar às 6h30 da manhã e escrever no Twitter dele assim, o Brasil está com o aço sobre a taxa de hoje. Né? Então, você ganha previsibilidade, você ganha institucionalidade e você ganha o interesse de um país que quer fazer. E quer fazer negócio com você. Ele não vai deixar de fazer negócio com você. Né? E qual que é a prova disso? A prova disso é o governo Lula com o governo Bush. Todo mundo associa o Bush, o Lula ao Obama, mas o Lula e o Obama só tiveram 2 anos de convivência. O presidente americano que marca os anos Lula é o Bush. E é o maior superávit da história do Brasil com os Estados Unidos, a relação dos dois. Porque, incrivelmente, essa relação sul-sul que o Brasil costurou na época do governo Lula fez com que o Brasil fosse o líder de todos os esquecidos. E americano gosta de fazer negócio com quem tem poder. O americano não gosta de fazer negócio com quem é capacho. Ele trata como capacho. Né? Então,
nesse aspecto, se o Bolsonaro estivesse disposto a fazer o jogo das pessoas grandes, né, dos adultos, como o Lula fez, né, apesar de ser o Bush, apesar de ser os Estados Unidos, enfim, né? Sabe que é mais ou menos, né, esse discurso dentro do PT. Mas, enfim, tem a ganhar, porque você ganha previsibilidade, você ganha institucionalidade, você ganha interesse mútuo, entendeu? E agora, se amanhã, da noite pro dia, ele vai falar que os Estados Unidos virou comunista, aí interna, né? Não é difícil. Eu queria ver ele recusar 20 bilhões para a Amazônia em nome do patriotismo. Ele escreveu falando que o Brasil não está à venda. Ele falou numa live, inclusive. Eu vou recusar 20 bi porque aqui é patriota. Eu queria ver. Cara, foi tão engraçado, porque na hora que o Biden falou isso no meio do debate, ninguém tava esperando, assim, né? Aí teve uma galera uns economistas que falaram assim, mas esses 20 bi entra no teto ou não entra no teto? Pode gastar sem contar no teto? Ô, Sorrilha, o debate lá parece ser mais legal também, né, cara? Embora eu acho que se tivesse esse modelo aqui no Brasil, acho que o William Bonner ia ser o protagonista de todos. Então, mas assim... Parece ser mais dinâmico, né, cara? Você não acha? Quando tem dois candidatos que respeitam a civilidade, é mais dinâmico. Mas assim, não são todos que são assim. São 3 debates, esse é um dos modelos. Você tem um dos modelos, por exemplo, que é a galera pergunta, sabe? Igual a Globo faz também. No último bloco é o pessoal que pergunta, né? Sei. Então, assim, você tem essa... São um dos modelos. Só que esse ano foi uma bagunça. Esse ano não dava nem pra entender. Eu assisti uma parte do debate, mas os caras ficavam meio... É que você precisa de um âncora bom, né, cara? Eu acho também. Se você tem mas eu acho que ali, né, até os caras, a brincadeira que saiu lá nos Estados Unidos é assim que o Wallace, né, que era o cara da Fox, foi o âncora, falaram assim que o Wallace fez a gente ver o quão subvalorizado e quão recebe mal uma professora de jardim da infância. Porque ali, cara, eu acho que não tinha muito o que ele fazer. Ele teria que ter um botão de desligar o microfone. Sim. Pra fazer. Porque assim, e isso foi uma coisa que as pessoas me perguntaram assim, eu vi muita gente falando assim, nossa, o Trump tá engolindo o Biden, não sei o quê. Foi a sensação que eu tive nos grupos também. Não, cara, e eu assistia, e eu não tô querendo dar uma aqui de troféu VM, mas eu tava assistindo o debate e eu falava assim, cara, vocês estão vendo outro debate, não é possível. Ele acabou de tomar um pito do âncora. E o âncora simplesmente falou assim, por que você não consegue seguir as regras? Cara, para um americano, isso tem um peso gigantesco. Lá eles assinam assim, se eu pegar um guardanapo e escrever assim, olha, a minha camisa autografada do Marcos, que tá aqui na minha frente no escritório, do Palmeiras, número 12, vinho, é do Claudinho, eu tô ferrado, eu perdi a camisa. Pode crer. Né? Então, lá você tem o moderador fala assim, você não aceita regras. E isso expande para tudo. Não aceita regras não é só do debate. Ele não aceita regras nunca, né? Então, assim, o Biden, já que a gente tá com o futebol à flor da pele aqui hoje, o Biden foi com o regulamento debaixo do braço. Ele joga pelo empate. Tudo que ele tem que fazer num debate é não perder. Né? E aí, então, como ninguém ganhou o debate, ele foi o vitorioso. É que o pessoal faz a leitura do debate também com a consciência e com o pé do brasileiro, né, cara? Acho que vê, fala, a situação histórica é essa. E eu queria fazer só mais uma. VAR, deixa eu só falar uma coisa, Claudinho, que é o lance da lacração também, né, velho? A galera aqui no Brasil lê a política muito como a prática da lacração. O Trump debulhou o cara, destruiu o cara. Faz isso aqui, né, velho? Faz. Isso é completamente... Então, mas aí tem uma questão, Osmar. Porque em 2016 deu certo, entende? Então a pessoa fala assim, nossa, o Trump sendo o Trump de sempre. Só que tem uma diferença gigantesca dessa eleição para outra, é o fato dele ser o atual presidente, né?
Então, assim, uma coisa é você ser o outsider falando que os políticos estão aí, não sabe fazer, e aí mitar pra cima dos caras. Outra coisa é você fazer isso quando você espera do presidente um mínimo de decoro, né? Então, isso muda a percepção do que ele fala. Ele não é mais um franco atirador. Ele é o cara que, enfim, defende uma instituição que eles inventaram, que é o presidente, né? Tem até música de presidente lá, né? E tem a ver com o lance que a gente discutiu aqui em outros momentos, né, Cláudio e Rafa? Que é o lance de que o Bolsonaro ele age muito contra o decoro do cargo e contra o que se espera enquanto uma ética pública na política, exatamente porque aqui no Brasil esse apego, né, ao debate público ele é muito mais ralo. Ó, a moto de novo. Ele é muito mais ralo, é muito maior a tendência a misturar o que é privado com o que é público, e a ética pública se dilui. Aliás, primeira mão aí, né? Que agora que sair publicado, não vai ser mais primeira mão, mas o Washington Post publicou hoje um levantamento que foi feito pela Secretaria da Fazenda norte-americana de que o Trump usou dinheiro público para suas propriedades, para manter suas propriedades. E saiu Mas essa agora, aí, será que ele... Saiu isso agora. E aí os caras estão querendo que liberem. Eles falam assim, não, a gente só vai liberar esse estudo depois da eleição. Já tem 450 páginas do estudo. Isso é impeachment. Assim, se tiver coisa, porque às vezes assim, a imprensa noticia assim, né? Aí você vai ver lá, não tem nada, né, substancial. Mas... É a delação do Moro, né? Exatamente. Do Palocci, né? Lembra? Isso, né? Assim, então quando você... Então tem que ver mesmo que tem, mas se tiver isso de fato, isso corrobora o que um senador republicano hoje vazou um áudio do cara aí falando isso, que a família do Trump trata a Casa Branca como um negócio. E é real, né? Ô, Soíra, deixa eu fazer só uma pergunta pra você. Você falou que vai ter eleição legislativa também. No Senado vai ser 2/3 também ou não? 1/3. 1/3. E isso aí você acha que modifica o poder dos republicanos lá dentro ou não? Então, essa é a pergunta. Essa é a difícil. Essa é a brava. Eu vi que você não queria a braba no Twitter, aí agora eu falei, vou lançar a braba. Essa pro pai Sorrilha... Pro pai Sorrilha, essa é boa, meu. Quem tá assistindo até o finalzinho aí... É assim, ó. Vamos lá. A Câmara é democrata atualmente. Sim. E ela vai permanecer democrata. São 33 senadores que estão sendo trocados. Desses 33, 23 são republicanos. Vixe. Então são 10... se os democratas conseguirem mais 4 além dos 10, eles têm a casa, né? Eu acho que os democratas vão ganhar o Senado e o Congresso, acho que a Câmara. Eu acho que o Congresso vai ser democrata. Nossa, então o Biden vai avassalar se ele ganhar a eleição. Por isso que é tão importante para os republicanos a questão da Suprema Corte. Entendi. Porque seria a forma de nomear agora uma juíza republicana e fazer 6-3, ter um poder que consiga moderar as atitudes progressistas do Biden, digamos assim. Pode crer, da hora. Principalmente esse negócio de Medicare for All, tal, Medicare for All, tal, é difícil. Medicare for All e tal, que ela é uma crítica ao Obamacare, né, atual. Essa que está sendo avaliada. Entendi. E ela precisa ser avaliada pelo Senado, né? Pelo Senado, Senado, igual aqui no Brasil. É igual aqui no Brasil. Que tem uma maioria republicana agora. Agora, né? Pode crer. Por isso que eles não querem deixar para depois da eleição, para nomear ela. Entendi. E assim, você vê isso, assim, por exemplo, tem senadores, assim, você fala assim, não é possível. Assim, no Arizona, a senadora mais popular lá, ela chama, não sei lá, Sinema, ela é bissexual.
né? E ela é democrata. E o Arizona é um estado republicano. E aí, o candidato que está concorrendo agora pelo Arizona é uma mulher republicana. E aí, quando foi semana passada, o senador democrata passou ela também. Então, na Carolina do Norte, não sei que lugar, assim, os senadores republicanos estão indo mal. E isso está fazendo com que, inclusive, alguns associem que é o fato de ter apoio do Trump e estão tentando se desassociar do Trump. Mas se fosse pai Sorrilha cravar, eu acho que o Congresso, as duas casas, vão virar democratas. Você tem no radar aí pessoas do campo da Cortez, do Sanders aí para ser eleito, ou Sorrilha? Você tem visto isso ou não? Ou vai ser mais ou menos uma galera do centrão democrático aí, do Partido Democrata? Vai ter um pouco dos dois, cara. Teve um estado, inclusive, que vai ter a primeira senadora trans. Nossa, da hora. Democrata. Eu não lembro agora o estado, cara, mas assim, ela ganhou, porque assim, ela ganhou que você tem as prévias também para Senado, né? As primárias. Caramba, eu não sabia disso. Acho que eu vi um documentário na Netflix que mostra mais ou menos a história das minas lá. Acho que da Cortez mostra também, e acho que mostra essas prévias. Isso, inclusive tem um documentário legal feito pela Netflix e pela Vox. Aí vocês pedem geralmente indicação. Eu não lembro o nome agora, mas se digitar Vox no Netflix, você acha esse documentário. São pequenos episódios assim explicando o sistema eleitoral americano. E aí ela ganhou. E é num estado que é democrata. Então assim, a primária é quase que é para ver quem vai ser o senador. Mas Vai ser a primeira senadora trans norte-americana. Putz, da hora. E assim, mas assim, a maioria fica, viu, cara? Assim, tem muito pouca renovação. Apesar de renovar a cada 2 anos, o grau de manutenção é 80%. Pode crer. Bem conservador mesmo. E aí, senhores? Eu tô bem contemplado, gostei bastante, cara. Muito bom. Foi massa demais o bate-papo. Muito bom. Também tô Marques? contempladíssimo. Se o Marques tá Sorrilha não contemplado. quer alguma coisa que ele queira falar aí também, que deixou, fica à vontade, Sorrilha. Não, acho que eu já falei tudo também, cara. Nossa, eu gostei bastante. Gostei Gostei falei bastante. do século XIX, de não sei o quê. Falei do Mundial do Palmeiras. A parte mais importante do episódio, por sinal. Sorrilha, agora o momento pai Sorrilha. Então vai dar Biden. Vai dar Biden. Com Câmara e Senado, né? Câmara e Senado. Câmara e Senado. Você só ficou me devendo lá na introdução do episódio da Copa do Brasil aí, que pra nós aí nesse São tá... Pô, nós estamos querendo aí. Tem. O São Paulo ganhou ontem? Empatou Então 3x3. Não vai. Então não vai, pronto, cravou. Então não vai, já era. já era. Rodou. Vou até jogar fora os fogos aqui. Não, pode vender o ingresso da final. Pode vender. Agora não dá nem para ingresso. Não, né? porque aí ia engrenar 3 vitórias seguidas e aí ninguém ia segurar o dinizismo. O dinizismo ia imperar. Valeu. O novo sebastianismo, né? O dinizismo. Não, valeu o papo, é bem massa. Vamos pro nosso momento, então, doutrinação marxista aí. Deixar uma indicação. Vamos lá. Quer que Sorrilha quiser começar, Sorrilha? Indicação de coisas? Indicação. Você fez uma indicação, se quiser só referendar aí a que você citou da Vox e tal, e quiser adicionar alguma, fica à vontade. E fica à vontade também, cabe todas. Bom, então vamos lá, ó. Eu vou indicar o meu canal. Muito bom. Já ia fazer isso que eu ia isso falar também. agora. Pode indicar próprios trabalhos que troféu PM Nesse momento não tem problema, tá dispensado, não tem troféu. O documentário chama Whose Vote Counts, né? O voto de quem conta, né? Que é da Vox com a Netflix, que eu comentei agora há pouco. São 3 episódios dentro daquela série que existe no Netflix que chama Explained, que que fala como as coisas funcionam e tal. E aí tem 3 episódios dentro dessa série chamado Whose Vote Counts.
o meu canal, esse aí, e eu acho que eu não tenho mais nenhuma indicação agora, assim. Acho que é Legal. mais... Ah, cara, se o Osmar quiser aí, vou ver se eu encontro esse documentário da Cortez no Netflix aí que eu vi que era massa, cara. Ah, já achei. Chama Virando a Mesa do Poder. Ah, é Gostei. verdade. Foi legal, cara, ver a ascensão da Cortez e de outras minas também. Muito massa. Mostra os bastidores das prévias americanas pro legislativo. Por isso que a hora que o Sorrilha falou tem prévias pro legislativo, eu falei, mas tem? Aí eu lembrei do documentário, falei, tem, porque eu vi. E também eu queria indicar um trabalho que não tem nada a ver com o que a gente discutiu aqui, mas são de grandes amigos. Eles estão começando agora, é um podcast, né, que surgiu da nossa alma mater, que é a Unesp Franca, onde o Sorrilha dá aula hoje, que foi um núcleo de ensino lá, formado por uma turma antes da minha, nos idos de 2006, acho, 2007. Eles estão com um podcast que discutem, fazem vínculo e tal, entre história, educação, quadrinhos e nerdices, segundo a própria introdução deles aqui. E o primeiro episódio vai ser no dia 20 de outubro. Tem uma introduçãozinha, que é o episódio 0, formado pelos meus grandes amigos aí, o Pedrinho, Pedro Russo, e o Calói. Então, quem quiser assistir e acompanhar, acho que vale a pena. Para quem se interessa por educação, história e quadrinhos, vale a pena. Tá aí, a indicação. Eu vou indicar, como todo mundo indicou o documentário, eu também vou indicar, que não tem a ver diretamente com o assunto, mas tem muito a ver com o assunto, que é aquele... Foi um dos documentários que me despertou bastante para essas questões das estruturas racistas da sociedade estadunidense, que é aquele 13ª emenda do Netflix também. Acho bem interessante. A gente fez uma discussão, massa. né, Osmar? Na escola, isso aí, uns 3 anos atrás, né? Foi da hora. É massa mesmo esse documento. Eu acho ele muito, muito legal, porque tinha elementos ali que, pro Sorrilha, que é especialista no rolê, não tem novidade. Mas eu não tinha percebido nuances no debate que eu percebi ali, que falei, vixe, forte, pesado. E eu quero indicar também aquela obra que, acho que foi você que me indicou, Cláudio, eu não sei se a gente já usou aqui no Doutrinação alguma vez, que é os escritos sobre a Guerra Civil Americana. São escritos do Marx. Acabou de chegar esse livro para mim, Osmar. Então, eu comecei a ler também, chegou o meu. Você comprou também? É inédito. Comprei, né? de crer. Escritos do Você Marx viu isso aí, e do Engels Sorrilha? sobre... Desculpa te atrapalhar. Vai lá. Não, imagina, só falar isso. Escritos do Marx e do Engels para a imprensa, tanto dos Estados Unidos quanto da Alemanha, sobre a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que é um livro inédito, com alguns textos que obviamente não são inéditos, mas são inéditos enquanto antologia da obra marxista. Acho que vale a pena dar uma olhada, comecei a ler e estou curtindo bastante. Você viu isso aí, Sorrilha? Não, cara, muito então, interessante. Foi um cara que ele fez uma vaquinha coletiva, eu preciso até achar o nome dele, eu acho que é Felipe alguma coisa. Felipe Vale da Silva. Aí, ó, demos crédito pra ele. Ah, tá aqui no livro mesmo. Felipe Vale da Silva e Muniz Ferreira. Eles se reuniram, fizeram um compilado aí dos escritos jornalísticos do Marx no New York Daily Tribune. Aí tem 2 jornais alemães aqui também, de 1861 e 1865. O grande objetivo dele, Sorrilha, pelo menos pelo que eu vi a introdução, o meu tá aqui até no plástico, ainda nem abri, mas era desmistificar um mito liberal de que o Marx defendia a escravidão, né? Então, é um livro grosso aí, e acho que vale a pena. O Osmar que tá lendo aí falou que vale a pena, acho que deve ser bem legal mesmo. Não, cara, muito achei bom. muito da hora. Eu vou comprar com certeza. Da hora. Essas visões sobre dá pra estudar fácil aqui, passar pra molecada fazer TCC, bem interessante. Sim, sim. É novidade também no Brasil, porque é traduzido pela primeira vez pro português. Muito acho que vale a pena. Sim. Ó, só pra completar aqui a minha informação, eu descobri, abri aqui o Netflix no celular, e aí eu descobri que no Brasil, o documentário que eu falei da Vox chama O Poder do Voto. Então quem quiser achar em português, não vai achar Whose Vote Counts, né? Acha O Poder do Voto. Legal. Anotado aqui para passar no... Inicialmente eu não ia fazer nenhuma indicação, porque eu, sendo bem sincero, assim, eu li muito pouco coisas assim sobre a história dos Estados Unidos, enfim. Mas quando vou até aproveitar as indicações de vocês, vamos tentar conhecer um pouco mais.
Mas quando o Osmar citou aí da 13ª emenda, me veio à mente, assim, quase em associação livre, o filme do Selma. Que eu acho que é uma coisa interessante, assim, sobre a passeata do Martin Luther King. Eu acho que é um filme bem legal. Se a galera aí quiser ver um pouco, né, do momento histórico também da história mais recente dos Estados Unidos. Então fica aí a indicação do Selma. Certo, Muito meus bom. caros? É Maravilha. isso. Valeu, Obrigado, viu? Sorrilha. Valeu, foi Marcos, demais, você ter cara. aceitado o convite aí. Não, cara, quando eu falo assim, não é educação, não. Precisando é só chamar. E a gente de vai bola. precisar depois. Demorou. Vamos ver o que vai rolar aí depois de novembro. A gente chama de novo. Beleza. Tamo aí. A gente chama Show. de novo. Show de bola, muito obrigado mesmo. Da Senhores, hora. é isso. Esse foi mais um aí, Materializando a História. Valeu, Obrigado Arthur. a todos vocês que acompanharam até aqui, pela paciência, pelo carinho. Obrigado ao nosso querido Arthur, Eric, Bruno, da galera aí da edição, certo? Maravilha. Abraço, gente. Valeu. Abraço, Sorrilha. Obrigado. Falou, Valeu, moçada. gente. Um abração, Obrigadão. um abração. Valeu, nos vemos na próxima. Muito bom isso, Sorrilha. Valeu, cara. Obrigadão por mais uma vez colar com a gente aqui. Sim.